Oi, pessoal, tudo bem por aí? Olha, voltando por aqui para fazer uma perguntinha bem rápida. Você já ouviu falar nesse nome aqui, ó? Luiz Gerardo Reis Ribeiro. Vou falar de novo, é um nome em espanhol. Luiz Gerardo Reis Ribeiro. Quem é este senhor? Este senhor é um general da Guarda Nacional Bolivariana. Era o comandante do exército, abaixo apenas do Diosdado Cabello, na Venezuela, que tem a cabeça dele a prêmio. Então, este senhor, esse general, foi o general que bolou e que colocou em prática todo o sistema de repressão do povo venezuelano, o povo que era contra o governo de Nicolás Maduro. Esse senhor, esse general, foi para cima de todo mundo de uma maneira cruel, impiedosa, inclusive de jornalistas que faziam oposição. Ele tem um conhecimento gigantesco disso, porque ele atuou durante anos na elaboração disso. Então, ele tem uma técnica com base na resposta do povo. O que aconteceu na Venezuela? Então, esse senhor, você sabe onde é que ele está hoje? Ele foi convidado para ser adido militar na Embaixada da Venezuela em Brasília. O cara está em Brasília. Com todo o conhecimento dele, por que esse cara veio parar em Brasília no momento onde a última nação integrante do Foro de São Paulo e esquerdista mor, pai de todos esses que estavam aí na América Latina, está prestes a deixar o poder. E o presidente Lula esbravejando para tudo quanto é lugar que não vai entregar o poder, o governo, enquanto estiver vivo para o pessoal da direita. Então não é de se preocupar? O que nós podemos ter agora nesses próximos 2 meses? Vai depender do resultado das pesquisas, as pesquisas de opinião, mas, pelo que se vê, está todo mundo se preparando. Esse cara, o governo brasileiro, deveria impedir a entrada dele no Brasil, de não ter aceito nunca como adido militar, mas, no entanto, o cara foi convidado. Eu estou aqui recebendo aqui o Carlos Dias para falar disso, e me diga, Carlos, se isso não é motivo de preocupação. Porque você já tinha o José Dirceu dizendo, nós temos vídeos do José Dirceu dizendo que o Brasil está prestes a uma revolução. Não é? Aí você tem o presidente ignorando as leis eleitorais e pedindo voto para todo mundo. Ou seja, não interessa, já é um desespero danado. E ele mesmo dizendo, tacitamente, explicitamente, que não vai entregar o poder. O que é isso? Não vai entregar o poder? Não vai respeitar as leis eleitorais? Porque ele já não está respeitando agora, né? Está andando para as leis eleitorais porque ele já está fazendo campanha antes do horário previsto, antes da data prevista. E aí começa a trazer esses integrantes, os mentores de todo o sistema repressor da Venezuela, ele começa a trazer para o Brasil. Isso não é motivo de se preocupar? Como é que você vê isso, Carlos? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, mais uma vez estar aqui no teu canal. Saúdo a todos que acompanham. Olha, eu vejo, sob todos os aspectos, um deles que eu posso indicar aqui é uma humilhação para as Forças Armadas brasileiras ter que lidar com um sujeito que matava seus nacionais. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Um repressor desqualificado, um criminoso internacional, né? Vir aqui adido militar para lidar com questões de ordem militares no Brasil, né? Isso é um verdadeiro absurdo. O segundo ponto que eu vejo é o seguinte: se admite uma figura como essa de acesso e ingresso ao território brasileiro, perfeito? Para operar aqui no Brasil, se relacionar com as Forças Armadas brasileiras e outras questões aí que a gente também não tem detalhes suficientes para saber, mas aqueles que o Tribunal Superior Eleitoral convidou americanos para olhar o andamento
e a transparência das nossas eleições, foram proibidos e não receberam os vistos. Então você vê, olha o peso. Esse sujeito organizava milícias, esse fazia parte de negociações do cartel de Los Soles. Porque todos os generais da estrutura nomeadas pelo Hugo Chávez e depois pelo próprio Maduro, se estão em postos de generalato, todos eles estavam que coniventes ao crime organizado que se instaurou na Venezuela. Então, eu acho que não tem outra coisa a dizer a não ser que haveria, por parte do Congresso Nacional, uma manifestação mais robusta. Mas está todo mundo aí preocupado em se reeleger do que pensar no Brasil. Infelizmente é isso. E aproveitam esse vácuo, o governo sabe fazer bem isso, aproveita o vácuo e vai implantando pessoas que não sei qual seria o sentido. Quem sabe nós vamos assistir na Venezuela uma reunião com os sindicatos brasileiros sendo convidados a reuniões lá na Embaixada Venezuelana, talvez membros do movimento do MST sejam convidados para encontros, né, na Embaixada Venezuelana, e quem sabe pode ser uma boa e saudável, entre aspas, troca de informações entre um narcoterrorista e as operações aqui dessa estrutura também sindical criminosa que se instalou também no Brasil. É isso, Paulo. Olha, obrigado, viu, Carlos? O Brasil está precisando ser implodido. As estruturas já não suportam mais, o povo não suporta mais. Nós precisamos reconstruir esse país. E nós vamos reconstruir, sabe com o quê? Com leis. A gente não vai ficar falando, né, do que essas pessoas estão fazendo de errado, isso porque todo mundo está vendo, todo mundo sabe do descaso com a saúde, todo mundo sabe com o descaso com a segurança, todo mundo sabe do crescimento do narcotráfico, da criminalidade no país que está descontrolado. O Nordeste está todo destruído. O que nós precisamos são de soluções, apresentar soluções. O povo precisa conhecer quais são as soluções. E ninguém está apresentando solução. Todo mundo está falando, isso, um bando de oportunista. Nós vamos apresentar a solução. Porque se o eleitor não quiser escolher aquele que está apresentando a solução, que essas soluções sejam difundidas para que alguém, amanhã ou depois, as coloque em prática. Mas nós vamos lutar. Muito difícil, né, Paulo? Muito difícil, porque a gente já tem alertado aqui um monte de gente. Há todos esses anos a gente tem alertado, tem apresentado e ninguém faz. Por que ninguém faz? Porque a gente põe o dedo na ferida, papai. A gente põe o dedo na ferida. A primeira coisa que tem que se acabar é com esse processo de reeleição. Deputado não precisa de reeleição, senador não precisa de reeleição, são 4 anos, mais do que suficientes para se fazer a coisa certa. Se você quer fazer, você faz. Aquele que não quer fazer, fica enrolando. O Congresso está parado aí, ó. Não tem ninguém trabalhando, está cheio de escola lá fazendo visitação cívica. Veja, nós estamos parados, ninguém vai mais trabalhar até o final do ano. Esses caras deviam... Mas os salários não estão suspensos. Está todo mundo recebendo o seu salário. Entendeu? E aí, como é que vai ficar? O custo do Brasil está só correndo. Entendeu? Então nós precisamos acabar com isso. Fim da reeleição para todo mundo, presidente, e todo mundo com mandato só. E também fim do foro privilegiado. Tem que descer todo mundo para a primeira instância. Mas os caras não são representantes do povo? Ou são das elites? Você já viu o povo ter foro privilegiado, ser julgado apenas pelo Supremo? O cara é representante do povo, tem que acabar com o foro privilegiado. Me acompanhe. Eu sou Paulo Echevarria. E até a próxima.